Olá pessoal, professor Arquimedes. Estou fazendo um vídeo sobre os vasos maravilhosos, sobre as funções dos vasos maravilhosos, como que a gente vai trabalhar a pontura, quais são as funções específicas, as funções gerais do vaso. Então, para a gente começar, vou compartilhar minha tela com vocês. Tá? A gente já começa sobre a nomenclatura dos vasos maravilhosos, Qijing Bamai. Então, para quem é estudante da medicina chinesa, Qi, a gente sabe, é a expressão de energia, né? Energia, força, essência e tal. Jing, a essência Jing, Ba, de 8, e Mai, de vasos. Então, seriam, digamos, os 8 vasos, né, de essência e energia, como uma definição ali do Qijing Ba Mai. Então, já dentro da classificação, a gente tem os vasos maravilhosos compondo a rede de Jing-Luo, a rede de canais e colaterais. Então nós temos lá os canais principais, Jing-Zhen, os tendinomusculares, que nada mais são do que os músculos, ossos, articulações, né, o esqueleto, por onde o canal principal está passando, os meridianos divergentes, né, aquelas linhas pontilhadas que fazem a conexão lá do órgão com a sua víscera, relação Biauli, interior-exterior, né? Que a gente vê nos atlas de trajetos de pontos, então Jin-Bie, os vasos maravilhosos, que Jin-Bamai, os colaterais, Luo-Mai, e as zonas cutâneas, Pibu, então fechando, integrando ali toda a rede de canais e colaterais. Em relação à nomenclatura, né, dependendo do autor, dependendo ali da tradução e tal, a gente encontra como vasos maravilhosos, extraordinários, vasos irregulares, vasos extras, vasos curiosos, canais curiosos. Né? Então, assim, para a própria nomenclatura, que foi estruturada lá em Hong Kong, 1975, como os 8 meridianos extras, né? Então, ele acabou fechando como sendo os 8 vasos extras. Mas a gente trabalha vasos maravilhosos. Né? Então, assim, em primeiro lugar, eles não se comunicam diretamente com a rede de órgãos e vísceras. Eles não estabelecem comunicação direta com o Zhangfu, como os canais principais estabelecem. Tá? Então, eles não apresentam a relação exterior-Biaoli, exterior-interior Biaoli. Né? Então, eles correm através dos 12 canais, entre os 12 canais de energia principais, né, eles estão ali fazendo uma comunicação, eles estão emprestando pontos dos canais principais, eles estão estabelecendo essa comunicação com os canais principais. E, inicialmente, para eu começar a estruturar meu estudo ali de canais de vasos maravilhosos, vou pegar meu caderno, né, e vou estruturar da seguinte maneira. Eu tenho 8 vasos maravilhosos, eu sei que desses 8, 4 são de polaridade Yin e 4 são de polaridade Yang. Né? Então, dou meu pontapé inicial dessa maneira. Assim como tenho lá, dentro daquela grande circulação energética, eu tenho minhas seis vísceras Yang, tenho meus 6 órgãos Yin, né? Eu comecei minha segmentação ali através desses 4 canais meridianos Yang, né? E 4 canais vasos, 4 meridianos Yin. Então, em termos de função geral, né? Qual que é a ideia que eu tenho que ter em relação aos vasos maravilhosos? Eles estão ligando e integrando os meridianos regulares. Tá? Então, assim, eu estou assegurando, né, a circulação através dos 12 canais principais. A função deles é controlar e comandar os meridianos principais. E uma função também que a gente tem que considerar como muito importante, né? Eles vão drenar, armazenar e regular o Qi e o Xue nos meridianos regulares. Então, assim, a minha ideia inicial de vaso maravilhoso como se eu estivesse cavando uma determinada vala, né? E daí, assim, quando chove, essa vala, esse buraco, ela se preenche com água. Então, choveu, encheu de água, eu tenho essa reserva. A partir do momento que eu tenho um tempo mais seco, né, uma secura ali, que a terra está mais seca, o que, que você vai fazer? Você vai pegar essa água, tá, dessa tua reserva para nutrir ali o terreno.
Então, esse é o conceito inicial ali de vaso maravilhoso. Você vai usar essa reserva. Você não vai usar o que você não tem, tá? Então, por que eu já estou dizendo isso de imediato, tá? Em algum momento você vai se deparar com a situação de que você não pode usar os vasos maravilhosos, porque você vai esgotar a energia do paciente, você vai debilitar o paciente. Não, não existe isso. Você não usa o que você não tem, simples assim. Então, você vai utilizar essa reserva energética, usou aquela água para nutrir ali a região, né? A partir do momento que você utilizou, né, o que que acontece? Ele vai voltar a ser restaurado pela excedência da energia que está circulando pelo sistema externo. Tá? Então, essa é a minha ideia inicial de reservatório energético de Qi e Shui para os canais principais. Só que também tem uma outra, um outro conceito em relação a esses canais principais. Nessa primeira gravura aqui, eu tento trazer uma ideia de uma essência, tá? De uma essência. Porque no contexto da medicina chinesa ali, você tem a função dos vasos maravilhosos como sendo a ligação, né, o elo de comunicação ali entre o teu Yuan Qi, a energia ancestral, e a tua energia pós-celestial. Ou seja, esses vasos maravilhosos, eles estão utilizando essa tua essência, esse gotejar da essência, digamos, né? Parte dessa tua essência pré para nutrir, para abastecer, para circular através dessa tua energia pós-celestial. Então, é a união desse teu Guti, né, o teu, digamos assim, a energia circulante através dos canais e colaterais, que é o teu Yong Ti, o teu Ti nutritivo, que foi adquirido lá através dos alimentos, da essência dos alimentos, o Guti, né? E pegando essa fração do teu Yuan Qi, essa energia ancestral que está fortalecendo o teu sistema. Então, a classificação dele, eu tenho 4 meridianos de polaridade Yang e 4 meridianos de polaridade Yin. Então, eu sei que Du Mai e Ren Mai são os nossos vasos governador do Mai, né? E o nosso vaso concepção Ren Mai. Eles são os únicos que têm trajetórias próprias. Então, dentro dos 8 canais dos vasos maravilhosos, né? Eu tenho 4 de polaridade Yin, 4 de polaridade Yang, sendo que o Rei Mai é o vaso concepção, ele tem um trajeto próprio, e o Du Mai, vaso governador, ele também tem trajeto próprio. Os demais vasos maravilhosos, eles não possuem trajetória própria, tá? Então você vai ter um ponto de abertura, vai ter um ponto de fechamento, como a gente vai ver na sequência, mas eles vão fazer o quê? Eles vão emprestar pontos de outros sistemas, de outros meridianos, tá? Então, voltando lá, eu tenho os vasos Du Mai, Dai Mai, Yang Qiao Mai e Yang Wei Mai. Esses são meus 4 meridianos Yang, meus 4 vasos Yang. E aqui eu tenho os 4 meridianos Yin, que são Rei Mai, Shong Mai, Yin Qiao Mai e Yin Wei Mai, tá? O que que significa, né? Qual é a tradução aí desses conceitos, qual que é a ideia desses vasos? Rei Mai é o vaso concepção, então significa nascer, criar. Do Mai, vaso governador, então tradução governar, comandar. Shong Mai é o vaso penetrante ou vaso penetrador, é a passagem vital, a tradução também inclui assalto, ataque. O Dai Mai é o vaso da cintura, é o vaso da cinta, vem na tradução também, né? Yin e Yang Qiaomai são os vasos Yin e Yang do calcanhar. Então, Yin calcanhar, né? Então, vaso Yin e vaso Yang da motilidade, do equilíbrio, sendo que motilidade significa andar facilmente e com agilidade. Tá? E o vaso Yin e o vaso Yang de conexão. Vaso Yin, Wei, Mai, e vaso Yang, Wei, Mai. Então, são os vasos Yin e Yang de conexão. Então, Wei no sentido de conexão ou de rede. Tá? Então, assim, essa história de vasos maravilhosos, ela antecede os canais principais. Então, antes de ter uma estrutura morfológica desenvolvida, antes de ter lá a tua energia que vai consolidando, que vai formando a matéria para recepcionar a tua essência e tal,
Antes de se formar a rede de canais e colaterais, você tem a estruturação, você tem a formação desses vasos maravilhosos. Não vai ser à toa que você vai ver algumas correspondências desses vasos maravilhosos em relação às funções fisiológicas dos rins, as essências contidas nos rins, tá? Então, você tem lá na estruturação do desenvolvimento lá embrionário, né? Você tem o Chongmai, sendo considerado a origem dos outros vasos maravilhosos, né? Então, esses vasos extras seriam as primeiras formações nesse desenvolvimento embrionário, ok? Os vasos extraordinários, ou vasos maravilhosos, ou vasos regulares, ou curiosos, ou enfim, né? Eles são agrupados em 4 pares de vasos de mesma polaridade, yin ou yang, beleza. O ponto de abertura é empregado seguidamente do ponto acoplado contralateral, ambos funcionados de modo energético neutro. Então, ó, aí já começa o pepino, né? Quando a gente fala de vasos maravilhosos, tudo aquilo que a gente aprende com relação à prática de pintura, agulhamento, sequência de agulhamento, vai por água abaixo, né? Por quê? Como é que você aprende a base fundamental do agulhamento, da puntura, da punção ali da agulha? Você aprende em uma sistemática de sentido crânio-caudal, né? Respeitando a questão da lateralidade. Sexo masculino iniciando pelo lado esquerdo, sol nascendo, yang, e sexo feminino pelo lado direito. Lado direito, lado yin, sol está se pondo, né? Então, assim, esse conceito de início de puntura, ele é utilizado. Mas o princípio de bilateralidade, o princípio de agulhamentos sistêmicos, que a gente aprende na acupuntura sistêmica, ela cai por água abaixo. Então, como é que você vai fazer a puntura de vasos maravilhosos? Como é que eu sempre começo uma resposta, né? Depende, tá? Depende do seguinte, tá? Em primeiro lugar, qual que é o vaso que você vai utilizar, né? E daí assim, ó, eu vou utilizar quantas agulhas para fazer um vaso? Eu vou utilizar duas agulhas para fazer um único vaso, tá? Eu estou utilizando 2 agulhas, sendo que eu vou fazer um ponto de abertura e um ponto contralateralmente, um ponto de fechamento. Abri de um lado, fechei do outro. Esse é o princípio da puntura de vaso maravilhoso, tá? Até a gente chegar um pouquinho mais para frente lá, vendo outros dependes, né, com relação ao procedimento, a característica inicial do vaso maravilhoso, do agulhamento do vaso maravilhoso é, abriu de um lado, você vai fechar contralateralmente. E outro detalhe que já é bom antecipar, se eu inverter a sequência, né, de agulhamentos, se eu inverter essa sequência, você já está modificando o vaso que você está trabalhando, tá? Então, assim, nesse momento, a ordem dos fatores vai realmente alterar o produto final ali do que você está fazendo com relação ao seu paciente, tá? Então, retornando lá, o ponto de abertura, né, é seguido, empregado seguidamente do ponto acoplado contralateralmente, beleza. Demais pontos do vaso podem ser puncionados. Então, mais uma pausa aí, né? Eu abri o ponto do vaso maravilhoso, fechei fechei o segundo ponto dele, tá? Então, eu caracterizei o vaso maravilhoso. E eu sei que os outros pontos no meu corpo, né, que estão caracterizando o trajeto dele lá, podem ou não ser agulhados. Na prática clínica, a gente não faz o agulhamento do trajeto do vaso maravilhoso. Você usa o vaso maravilhoso de acordo com a sua função energética, tá? De acordo com a principal característica dele em relação ali a QP do teu paciente, né? E você vai abrir, fechar o ponto do vaso maravilhoso. Simples assim, tá? Então, esse é o nosso conceito inicial ali para o tratamento no paciente. É, o ponto de abertura e respectivo acoplado são puncionados em lados opostos de acordo com o sexo. Então, como eu falei, aqui a gente vai respeitar o princípio da lateralidade, né, de acordo com o sexo do indivíduo. E aquela história, né? Nasceu homem, né, lado esquerdo, morfologicamente falando, anatomicamente falando, desconsiderando outras questões adversas aí, enfim, né? Nasceu homem,
é lado esquerdo, nasceu mulher é lado direito, tá ok? Tempo, de 20 a 25 minutos, né? Assim, tem algumas regras em relação a esse agulhamento, né? Mas você faz o vaso maravilhoso, deixa o vaso sem manipular a agulha, né? Então, aí já tem mais um asterisco, tem mais um depende nessa história. E a retirada vai ser em sequência oposta à que você colocou. Então, mais uma vez, quebramos a regra do agulhamento sistêmico. Agulhamento sistêmico, como é que você fez? Você colocou ponto A, B, C, sentido crânio-caudal. Ponto A, bilateralmente. Ponto B, bilateralmente. Ponto C, bilateralmente. Vaso maravilhoso, você colocou ponto A e o ponto C, tá? Contralateralmente. E para retirar as agulhas, você retira C, retira A. Tá? Então, assim, a retirada das agulhas não está obedecendo à sistemática do sistêmico lá. Então, coloquei A, B, B, C, C. A hora que eu for retirar, eu vou retirar A, B, B, C, C no tratamento sistêmico. Vaso maravilhoso, coloquei ponto A, o ponto C. Primeiro retiro o ponto C no final do tratamento, né? E depois retiro o ponto A. Já é mais uma característica dos vasos irregulares, um dos motivos pelos quais ele tem esse nome. Tá? Então vamos lá. Quais são os vasos? Quantos pontos eu tenho que saber da acupuntura? Né? Aquela velha história do professor Arquimedes, dos 60 pontos, né? Que eu tenho que dominar ali da acupuntura, basicamente, né? Inicialmente ali. Olha só, dentro dos meus pontos aqui, eu tenho que decorar o ponto ID3, bexiga 62, P7, R6, BP4, pericárdio 6, VB41, T5, e daí começa a repetir tudo de novo. Só que na sequência inversa, lá, ó, R6. R6 já foi utilizado. P7 já foi utilizado. Bexiga 62 já foi utilizado. E D3 já foi utilizado. Percebe? Então, assim, quando a gente fala que a ordem dos fatores altera o produto final ali, o que acontece? Você vai ponturar o ponto A e vai fazer o seu acoplado. Ponto B, vamos supor. Tá? Ah, mas eu errei a sequência de agulhamento. Coloquei primeiro o ponto B e depois coloquei o ponto A. Tem problema? Tem, criatura. Né? O problema é que você trocou o vaso. Você inverteu um vaso que você iria utilizar. Se antes você pensou em trabalhar lá um ponto roxinho, o ponto ID3, né? Com bexiga 62, e por algum motivo lá você inverteu o agulhamento e fez um bexiga 62 e depois um ID3, em vez de você fazer um do mai, você foi fazer o quê? Um yan que é o mai. Tá? Então você já modificou o vaso que você está trabalhando no teu paciente. Ah, mas isso tem problema? Tem, criatura. Né? Tem, na verdade, você está invertendo a função energética, você está pegando uma outra função energética específica, né, do vaso maravilhoso. Então, se o teu foco antes estava sendo coluna, não é mais a coluna. Agora você está acendendo yang, você está trabalhando lá a lateralidade de membros, vai ser alguma outra função específica daquele outro vaso que você está utilizando, mesmo sendo os mesmos pontos, só que em sequência invertida, tá? Então, mesmo sendo os mesmos pontos. A gente está falando do quê? Função energética desenvolvida através do agulhamento de algum ponto específico, de algum vaso maravilhoso, correto? Então, vamos lá. Quais são os pontos, então, do MAI? Eu sei que do MAI, é o nosso vaso governador lá, né? Ele começa no VG1, ele termina no VG28, tá? Ele tem um trajeto todo específico, mas eu não preciso agulhar esses pontos. Se eu estou fazendo vaso maravilhoso, Kijin Bamai, eu vou ponturar apenas o ponto ID3 e o ponto bexiga 62. Então, assim, né, para tudo, né? Presta atenção. Do Mai é o vaso governador, é o vaso governador que está ascendendo pela região posterior ali do meu corpo. Começa lá no ponto VG1, tá? Ascende, termina lá no pontinho VG28, beleza? Mas o vaso maravilhoso do Mai, para você ativar a rede Yang ali que está acendendo, você vai fazer apenas o agulhamento do ponto ID3 de um lado, respeitando o fator ali, sexo do indivíduo, né, o gênero do indivíduo ali, e você vai fechar o ponto contralateralmente. Então, se for homem,
ponturou o ID3 do lado esquerdo e fechou o bexiga 62 do lado direito. Se for mulher, ponturou o ID3 do lado direito e fechou com o bexiga 62 do lado esquerdo. E a hora que você abriu, fechou, você está ativando todos os trajetos, todos os canais que compõem o do MAI. Tá? É isso. O mesmo vai acontecer com outros vasos, só que voltei lá para o começo, né? Do-mai e rei-mai, ou seja, vaso governador e vaso concepção são os únicos que têm trajetória própria, tá? Os demais não, os demais estão emprestando pontos de outros sistemas. Nem olhei ainda para a função desses vasos, só estou vendo o ponto de abertura e o ponto de fechamento destes vasos. O vaso Rei-Mai, que é o vaso Concepção, ele é o ponto de abertura P7 de um lado e vou fechar com ponto R6 contralateralmente. Mas, novamente, eu sei que vaso Concepção tem um trajeto próprio. Ele está literalmente ativando toda essa rede que começa em VC1, termina em VC24, embaixo do lábio, correto? Chongmai, vaso penetrante. Ó, vaso Chongmai, né? Você pegou a Cláudia Fox, pegou lá o Isao Yamamura, pegou lá o teu livrinho de localização de pontos, né? Chongmai, vaso penetrante, vaso penetrador. O ponto de abertura dele qual que é? É o BP4. Você abriu no ponto BP4. Se for homem, abriu o BP4 do lado esquerdo. Se for mulher, abriu o BP4 do lado direito. E para caracterizar o vaso maravilhoso, você vai obrigatoriamente fazer o fechamento, o acoplado dele. Abriu, fechou, tá? Conectou, ligou o circuito, tá? Então, o que aconteceu? Você pegou BP4 do lado esquerdo do sexo masculino e vai ponturar contralateralmente, ou seja, lá do lado direito, o pontinho neiguano, pontinho pericárdio 6, tá? Então, abriu no BP4, fechou lá no pericárdio 6, ok? E sexo feminino, exatamente o contrário, né? Chongmai, vaso penetrante, vaso penetrador. No sexo feminino, abriu no BP4, do lado direito, fechou contralateralmente, então do lado esquerdo lá, no pontinho pericárdio 6, ok? Então, abri e acoplei. Abri, fechei. Vaso Daimai, vaso da cintura, vaso da cinta, né? Ponto de abertura dele, VB41, fechamento TA5. O acoplado dele é o ponto TA5. Vasos Yin e vasos Yang do calcanhar, do Kiaomai, né? Então, assim, esse calcanhar já me dá esse vaso Yang ou vaso Yin da motilidade, né? Ele já está ali próximo do maléolo medial ou do maléolo lateral, o ponto de abertura, né? Então, em Kiaomai abriu no R6, fechou no pontinho Lick lá, né? No pontinho P7. Trabalhou o Zalhai, fechou no Lick. Yan Kiaomai, ó, ponto de abertura dele, bexiga 62 também, né? Abaixo ali, ó, do maléolo lateral. E fechou no pontinho Rouxi, no pontinho ID3, contralateral, sempre contralateralmente. In Wei Mai abriu no pericárdio 6, vaso in de conexão, abriu no ponto in, pericárdio 6, fechou em outro ponto in, no ponto BP4. Yang Wei Mai, né? Então vaso yang de conexão, né? Ele vai abrir no ponto TA5, Y1, e vai fechar lá no pontinho contralateralmente, no pontinho yang também, né? Vesícula biliar 41. Então, só para a gente ver essa sistemática, eu tenho 309 pontos relacionados aos 12 meridianos principais, tá? Somando mais 52 pontinhos ali dos vasos maravilhosos, a gente tem, então, nesse momento, 361 pontos para estudar, né? Preciso saber todos? É óbvio que não. A gente não utiliza todos. Grande parte dos pontos, na verdade, a gente só sabe que ele está passando por ali, mas você não utiliza até por questões óbvias. Então, eu tenho aqui um trajeto do vaso governador, ascendendo pela região posterior do meu corpo, até encerrar dentro da boca, lá no pontinho VG 28. E tenho o ponto vaso concepção,
que acendeu pela região anterior do meu corpo, região abdominal, região torácica, né? Então, até fechar ali, abaixo do lábio, no pontinho VC24, tá? Então, assim, tanto o vaso governador quanto o vaso concepção, né, são vasos que eles estão como se eles estivessem se exteriorizando na região aqui do assoalho pélvico, na região aqui de períneo, tá? Então, como se estivessem nessa região de jaw inferior, né, eles vão se exteriorizar através do assoalho pélvico antes de começar o seu trajeto. Então, ó, meridiano do Mai, o vaso governador. Ele começa no períneo, passa ao lado do ânus, chega à extremidade do cóccix, né? Então, dele sobe ao longo da coluna sacral, está ascendendo. Olha que interessante, então, inclusive essa imagem aqui que eu retirei do Walter Roche, né? Ó, ele ascende, me dá a impressão que a gente está vendo lá a sistemática da formação do cérebro anal, né? Do mar da medula. Então, olha que interessante aqui o nosso Ming Men, né? Olha essa visão que me dá a correspondência do Mai. Então, o ramo superficial, ele sobe pela linha vertical parietal, frontal até o nariz, né? Descendo a seguir pelo lado dorsal da boca. O ramo mais profundo entra no cérebro, pela nuca, saindo pelo nariz. Ainda, outro ramo sobe pelo períneo, passa por baixo do abdômen e liga-se à bexiga e os rins. Então, do Mai, abri no ID3, fechei no bexiga 62. O que faz? Então, agora a gente entra nas funções específicas de cada um desses vasos. Eu sei que nas funções gerais de um vaso, eu vou recrutar esses vasos quando meu paciente ele está enfraquecido, quando meu paciente ele está debilitado, né, quando ele não está circulando plenamente o Qi e o Shui através da rede de canais principais, ali dos canais e colaterais, né? Então, assim, eu quero dar uma energia, eu quero assegurar uma energia nesses trajetos, nesses canais, nesses sistemas, tá? Então, assim, já deixa eu até aproveitar o momento aqui para trazer umas ideias que a gente encontra, que a gente ouve por aí, né? Tem gente que fala assim, olha, mas você não pode trabalhar os vasos maravilhosos em todas as sessões, porque senão você vai desgastar a energia, a essência do teu paciente. Você vai ouvir isso de alguém, tá? Concordo com essa ideia? Não, de jeito nenhum, tá? Jamais. Você não vai utilizar uma coisa que você não tem como. Se você partir do princípio básico da função energética do vaso maravilhoso e considerar que ele está fazendo a captação da excedência, tá? E está sendo um reservatório, criaturinha. A partir do momento que você utilizou o conteúdo presente nesse reservatório, você não vai utilizar mais, não tem mais o que utilizar. Ele está reservando alguma coisa, tá? A partir do momento que você usou, ele vai começar a ser abastecido novamente. Essa é a ideia de um vaso maravilhoso. Tá? Ah, mas o professor fulano de tal, o mestre Xing Ling falou que desculpa, então faz o seguinte, então faz um teste, pega uma cobaia lá, trabalha de segunda a sexta, de segunda a segunda, né? 3 vezes por dia, vasos maravilhosos e presta atenção no cabelo do teu paciente. Vê se ele começa a ficar branco, vê se a face dele fica pálida, vê se ele começa a apresentar cianose labial, vê se as unhas se tornam quebradiças, vê se ele começa a ficar debilitado, vê se isso vai acontecer, tá? Se acontecer, a gente conversa, né? Então, assim, você não vai utilizar uma coisa que você não tem. O próprio princípio de regulação do Yin e Yang diz isso. O que você não tem, você vai pegar de fora. O que está sobrando, você está eliminando. Você tem que eliminar, você tem que colocar para fora. Tá? Esse é o princípio de regulação mais básico, além da coluna do Yin e do Yang. Então, o que você não tem, você não vai utilizar. Não existe. Não vem com onda. Então, agora entrando na função energética específica do vaso do Mai. Ele está governando e regulando a energia Yang do corpo. Então, se eu tenho essa característica para o Du, provavelmente eu terei essa mesma característica lá para o Ren, tá? Mas, ó, o vaso Yang está mantendo a resistência do corpo. Lembra, Yang Qi, quais são as características, as funções do Yang Qi? De movimentar, de aquecer, de transformar, de transportar, né, de proteger, de aquecer, de circular, de fortalecer o indivíduo, tá? Essa é uma característica do Yang Qi. Você tem que o quê? Movimentar, aquecer, proteger,
né, o indivíduo, tá? Então, vaso Dumai, uma das suas características mais essenciais, manter a resistência do corpo. É relacionado com o cérebro, com a medula espinal e com os rins. Então, eu tenho, como eu já tinha citado naquela imagem lá, né? Ó, ele está ascendendo, eu sei que ele tem relação com os rins, ele tem relação com o mar da medula, ele tem toda uma relação aqui com o cérebro. Então, assim, já estou pensando nas características lá de memória, concentração, aprendizagem, a resistência do organismo, né? Então, as manifestações, se eu tenho uma debilidade, se eu estou enfraquecido, né, o que eu posso apresentar, quais são os meus sinais, meus sintomas ali que eu posso desencadear? Dor nas costas, dor de cabeça, convulsão, epilepsia, comportamento maníaco, hemorroidas, hérnia. Hemorroida aqui até já fazendo uma correspondência da função Yang, de manter as coisas no lugar, não entrando na função específica lá do yang, do baço, que não sei o que. Não, tá? Tô falando de uma maneira geral. Para hérnia, diurese, esterilidade, né, entre outros. Então, assim, são características de debilidade de Yang Qi, né? Então, se isso está enfraquecido, esses aqui são alguns dos sinais, são algumas das características nas quais você pode recrutar esse Yang, né, esse Dumai, que está ascendendo, aflorando, fortalecendo, ascendendo, expandindo esse Yang Qi, ok? Ren Mai, né? Então, vasoconcepção que acende ali pela região anterior do corpo, tal. Esse meridiano começa na cavidade pélvica, sai pelo períneo, então, ó, ele está se exteriorizando através do períneo, passando pelo órgão genital externo. Então, pera lá, parou, né? Se ele está passando pelo órgão genital externo, então, REM-MAI, eu estou recrutando para alterações do funcionamento do meu sistema geniturinário também, além de outros indicativos, né? Na altura da minha sínfise púbica ali, então, na altura lá do VC2. Corre ao longo da linha central do abdômen, tórax e pescoço, continuando a subir até a região mandibular, ao redor da boca, nos lábios. Possui um ramo que sobe pelo canto lateral da boca até chegar aos olhos, onde encerra o seu trajeto. Então, sim, vaso Ren-Mai, né, o vaso concepção lá, eu sei que tem um trajeto próprio, começou no VC1, né, ascendeu lá até a região inferior ali dos lábios, encerrou, beleza. Vasoconcepção, tá? Eu vou fazer o vaso Rei-Mai, o vaso maravilhoso Rei-Mai. Quem que eu vou pegar? P7, R6. Ponto de abertura P7 e R6. Para que eu vou utilizar este vaso? Para que eu vou utilizar, então, especialmente esse vaso maravilhoso? Bom, REM significa nascer e criar, concepção e gestação. Então, em diversos autores, você vai ver as citações de que o Rei-Mai, ele é um vaso que está mais relacionado com o sexo feminino, assim como o Chong-Mai, né? Mas ele é relacionado com a fecundação e crescimento do feto. Até é bom já aproveitar e fazer uma observaçãozinha. A gente tem atribuído a função do rim, aquele ciclo de desenvolvimento, né, dos 7 anos para as mulheres, dos 8 anos para os homens. Então, assim, o vaso REM-MAI, ele também está assegurando esses processos de desenvolvimento do ser humano, esses processos de maturação, de desenvolvimento das pessoas, dos seres humanozinhos ali. Ele está ligado a todos os meridianos Yin. Então, fechou. Assim como na mesma proporção, o Du, Mai, estava ligado aos pontos Yang, aos meridianos Yang, né? O vaso Rei-Mai, ele está assegurando a comunicação, ele está assegurando a ligação, ele está conectando ali todos os meridianos Yin. Ele é considerado o mar dos canais de energia Yin. Então, assim, quais são as características pelas quais eu posso utilizar o vaso, ou as situações em que eu posso recrutar especificamente esse vaso, não entrando no critério de outro Zhang, né? Entrando só no critério vaso maravilhoso. Eu tenho lá distúrbios de menstruação, impotência, né? Epilepsia,
espermatorreia, infecção na uretra, aborto, ou seja, já começou falando lá, ó, de alterações do desenvolvimento, alterações do sistema geniturinário, seja gônada masculina, impotência, seja gônada feminina, né, infertilidade, então distúrbios, alterações do ciclo menstrual, alterações ali, digamos assim, do espermatozoide, tá? Inflamações, infecções nas vias urinárias. E os pontos são usados para quê? Para tratamentos também gastrointestinais. Então, estou vendo por onde o trajeto está passando, ele está apresentando essa regência, né? Tratamentos pulmonares e garganta. Tá? Então, ó, P7, ponto leak, fechamento, pontinho R6, pontinhos ao raio. Lá. Então, beleza. Vaso penetrante, vaso Schong-Mai, vaso penetrante ou vaso penetrador. Esse meridiano ele também tem sua origem lá na pelvis, ligando-se, portanto, aos seus órgãos. Então, tipo, assim como o REM, assim como o Du, né, o Chong também está se exteriorizando através do períneo, né, lá na pelve. Seu ramo mais profundo sobe por trás da pelvis, passa pelo períneo, ao lado das vértebras, voltando ao peito. Tá? Então, esse é o vaso penetrante. O ramo superficial sobe pela frente do abdômen, né? Pelo mesmo trajeto do meridiano dos rins até a garganta, passando ao redor dos lábios. Opa. Então, assim, quais são os vasos, os pontos de abertura e fechamento que vão me caracterizar o ponto Chong-Mai? Obrigatoriamente eu vou abrir o ponto BP4 e fechei, ou seja, o acoplado dele é o ponto pericárdio 6. Então, só fazendo, né, uma observação, o ponto acoplado do vaso maravilhoso não tem absolutamente nada a ver com a relação de acoplamento Bial-Li, né, da víscera lá com seu órgão específico, né, não tem essa correspondência, não, acoplado no sentido de eu ponturei ponto A, estou ponturando ponto B para estabelecer a comunicação ali do trajeto por onde o vaso está passando, perfeito? Então, para que me serve esse meridiano, esse vaso penetrante aí? Ele é o meridiano da vitalidade, ó, que legal, tá? Então, Tai Chong Mai, ó, que interessante, o maior vaso penetrante aqui, né? Uma relação com o Yuan, então, a energia ancestral, a energia original e o Wei Qi, olha que bacana. Então, tem o vaso penetrante, é um ponto de abertura BP4, pericárdio 6, desconsiderando as funções dos respectivos Zhang, né? Então, assim, ele está me reforçando aspectos da vitalidade. Ele controla o Qi e o Shui dos 12 meridianos, né? Opa, a gente está em processo aí de protocolos pandêmicos, estamos precisando fortalecer o indivíduo e tal, desconsiderando o ponto número 1 e o ponto número 2 da acupuntura, né? Pontinho Regu, pontinho Zusanli. A gente tem um vaso maravilhoso que está, que tem como principal características, como uma das principais características, né? Fortalecer o indivíduo, revitalizar o indivíduo, ele está controlando lá a energia e o sangue dos 12 meridianos principais. Então, quando que eu vou recrutar um vaso Chong-Mai? Se você tem mal-estar, se você tem uma cólica abdominal, pensando no trajeto dele, se você tem problemas, distúrbios ginecológicos, alterações da menstruação, então reforço. Por isso que Rei-Mai e Chong-Mai são vasos assim, mais atribuídos, mais ligados ao sexo feminino. Mas estou vendo a função específica dele lá, né, com relação à revitalização dos indivíduos. E quais são os pontos que compõem o vaso Chong-Mai? Olha que legal. Eu abri o ponto BP4 e fechei no ponto pericárdio 6. Mas olha o trajeto do vaso penetrante Chong-Mai. Não existe Chong 1, Chong 2, Chong 3, né? Os pontos que ele está fazendo, ó, ele está emprestando pontos de outros meridianos. Ele emprestou o ponto do próprio Rei-Mai, VC1, pegou o pontinho do estômago, estômago 30, né? Pontinho R11,
R12, R13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele está compondo o trajeto dele lá, ó, através do meridiano dos rins. Ele está emprestando majoritariamente os pontos do meridiano do rim, do nosso sistema Zhu Shaoyin, Shen, né, para o seu mecanismo de circulação, a região de regência desse vaso maravilhoso, tá? Vaso Dai Mai, vaso da cintura, vaso da cinta. Ponto de abertura dele, VB41. Ponto de fechamento, TA5. Vesícula biliar 41, fechei, acoplei no TA5. Qual que é o trajeto desse vaso? Por onde que ele está circulando? Por onde que ele está apresentando sua regência, sua função? Bom, ele parte da região dorso-lombar, anda obliquamente para frente, para cima do quadril e abaixo do umbigo, contornando o tronco como se fosse um cinto. Ó, como se fosse um mecanismo que eu estou prendendo ou soltando alguma coisa. Ó, que legal. Para que me serve esse Daimai, então? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a ligação com os meridianos Yin e Yang no meio do tronco. Então, observa o trajeto desses vasos, mesmo sabendo, ó, ponto VB41 está lá no pé, ponto T5 está lá no dorso do pulso, lá, né, no antebraço. Tá, mas mesmo assim, ó, a área de regência dele está aqui, ó, está agindo nesta região, tá? Desconsiderando outras características ali. Mas assim, manifestações, distensão abdominal. Opa, então eu estou com empachamento aqui, né, do abdômen, do epigastro. Lombalgia e fraqueza da região lombar e das pernas. Né? Então, fraqueza, né, da região lombar e das pernas. Menstruação irregular, leucorreia. Os pontos que compõem o Daimai, fígado 13, coloquei um asterisco aqui porque não são todos os autores que falam do fígado 13, né? Mas só para trazer aí no conceito geral. Fígado 13. Daí os pontos da vesícula biliar. Os pontos VB 26, VB 27 e VB 28. Tá? Então, essa é a regência, é a região do vaso Daimai, com ponto de abertura lá entre o quarto e quinto metatarsos, né? VB41, o T5 contralateralmente, daí, obviamente, né? Mas a área de regência dele é nessa região de hipocôndrios, região de abdômen, de dorso, aqui, ó, transitando horizontalmente ali nessa região, tá? Ponto inquialmai, vaso inquialmai, melhor dizendo. Ele começa atrás do navicular, então, para lá, vaso inquialcanhar, vaso inquialmai, né? Então, eu tenho ponto, o maléolo medial, eu tenho o ossinho navicular, ali que a gente usa como referência para localizar o ponto R2, né? Então, ele começa atrás do navicular, inferior ao maléolo medial, sobe posteriormente ao maléolo e borda posteromedial da tíbia, passando medialmente pelo joelho, então passando medialmente aqui pelo trajeto do joelho, ó, vaso inquialcanhar, inquialmai, então ascendendo pela região medial da minha perna, da minha coxa, passando medialmente pelo joelho e lado medial da coxa até a região genital externa, ok? Sobe pelo lado anterolateral do abdômen, pelo peito, passa pela região supraclavicular, então passou aqui por cima da clavícula, na borda lateral da cartilagem tireoide, sobe pelo lado do rosto na borda do processo zigomático, então passando pelo zigoma, e liga-se com o Yang Qiaomai. Então, o vaso Yin Qiaomai ascendeu pela região medial da perna, da coxa, anterolateral do abdômen, do tórax, passou pela lateralzinha aqui do meu pescoço, ascendeu pela minha face, pelo zigoma, até finalizar, até chegar aqui na região medial dos olhos, onde ele está se comunicando com o vaso Yang Qiaomai, tá? Então, para que eu vou utilizar especificamente esse ponto? Quem que estou agulhando, quem que estou punturando para utilizar o vaso Inquialmai? Ponto de abertura R6, ponto R6, abaixo ali do maléolo medial, né?
E o fechamento lá no pontinho P7. Manifestação: espasmos musculares no lado medial da perna. Ó, então começou a regência do trajeto do vaso. Indicado para epilepsia, convulsão, dor no olho, conjuntivite, distúrbios motor nos membros, adormecimento nas pernas, cólica abdominal, dor no quadril e na genital externa e leucorreia. Esse yin, que é o mai, ele está ascendendo o yin para os olhos. Ele está conduzindo o yin chi para os olhos e está apresentando toda uma regência sobre a musculatura medial dos membros inferiores. Quais são os trajetos? Qual que é o trajeto desenvolvido pelo yin, que é o mai? Abri no R6, fechei no P7. Mas o trajeto que ele está ativando através desse agulhamento, dessa abertura e fechamento, é R6, R8, né? E o ponto B1. Opa, e o ponto B1. Tá lá no cantinho medial dos olhos. Então, peguei o ponto R6, pontinho R8 e acendi lá até o ponto B1. Vaso Yang, que é o vaso Yang da motilidade, do caminhar facilmente, né? Então, assim, vaso Yang do calcanhar, ele começa no calcanhar, ele sobe pelo lado do maléolo lateral e posterior da fíbula. Então, região posterior aqui da fíbula. Voltando à aula de anatomia básica lá, né? Fíbula, fino, fora. Passa na lateral do joelho, coxa e quadril. Então, é um vaso, ó, vaso Yang Kiao. Ele está ascendendo pela região lateral de membros inferiores, pela lateral do meu corpo, mas, olha lá, ó, ele vai encerrar lá no canto medial do olho. Então, ele sobe ao lado do tronco até o ombro, depois pelo lado do pescoço e rosto para o olho, ligando-se ao Yin que é o Mai, assim como aconteceu lá no vaso Yin da motilidade, vaso Yin que é o Mai. Então, qual que é o ponto de abertura dele? Bexiga 62 e o ponto de fechamento contralateralmente, né? Ponto ID3. Então, vaso Yang Kiao Mai, que é o vaso Yang da motilidade. Abri no ponto bexiga 62, coloquei uma agulha, peguei a minha segunda agulha e fechei no ponto ID3, contralateralmente. Para quê que eu estou utilizando Yang Kiao Mai? Para espasmo muscular na lateral da perna, epilepsia, convulsão. Nossa, mas também tinha as características do Yin que é o Mai, exatamente. Dor nas costas e na região lombar, dor nos olhos, insônia, ó, tô com sono, tô com dificuldade de ficar acordado ali para ver aquele conteúdo. Pontura Yang que é o Mai, ele acende, ele conduz o Yang Chi para os olhos, né? E adormecimento das pernas. Mas qual que é o trajeto por onde ele está passando? Bom, se abriu no bexiga 62, fechou no ID3. O trajeto que ele está desenvolvendo é bexiga 62, bexiga 61, 59, VB 29, ID 10, então ó, foi lá do VB 29 para o ID 10, IG 15, IG 15, IG 16, estômago 4, estômago 3, estômago 1, bexiga 1. E o ponto de ligação dele lá, VB20, né? Mas ele encerra lá, ó, no pontinho bexiga 1, ele faz a conexão, né, com o Yin, que é o Mai, no cantinho medial dos olhos. Então, vaso Yin Kiao conduz o Yin para os olhos, vaso Yang Kiao conduz o Yang para os olhos. Então, uma outra correspondência aí, né, da gente utilizar o vaso Yin ou o vaso Yang Kiao Mai. Eu tenho algumas alterações ali com relação aos membros inferiores, que são conhecidos como genovalgo e genovaro. Né? Então, se eu tiver lá as patelas olhando para os lados, né, eu tenho o genovaro, o joelho-varo, né? E se as patelas estiverem se encontrando, né, olhando para uma para a outra, eu tenho o genovalgo, os joelhos em valgo. Né? Então, assim,
nessa características, nessa alteração aqui estrutural, é um dos indicativos de eu trabalhar o Yin Kielmai e o Yang Kielmai. O Yin Kielmai, então, ele acendeu o Yin para os olhos, enquanto o Yang Kielmai, ele acendeu o Yang para os olhos. Então, assim, se eu tiver um Qi em excesso, né, um vaso Yin em excesso, eu posso apresentar sonolência, olhos pesados. Então, eu vou ter que trabalhar com vaso Yang. Agora, se eu tiver com uma incidência de Yang, né, o que ele faz? Ele desperta, ele deixa os olhos abertos. Nas pernas, membros inferiores, vaso Yin em excesso lá, tem o músculo medial em contração, que é o mais em excesso lá, vaso Yin, né? Músculo medial em contração e os músculos laterais se tornam relaxados. O vaso Yang, se o vaso Yang estiver em excesso lá, tem os músculos mediais relaxados, né? E os músculos laterais em contração, tá? Então, assim, por que eu tinha que trazer essa característica? Maciócia, ele trabalha esses vasos, ele trabalha um procedimento lá, numa das referências lá, que ele pega uma moça de 46 anos, uma coisa assim, né? Ele trabalha dois vasos ao mesmo tempo, tá? Ele trabalha um vaso Yang Kielmai e um vaso Dumai, para apresentar tanto a questão da regência, né, de membros inferiores aqui, quanto outros estudos lá que ela apresentava de insônia e tal. Mas Maciócia, na puntura desses vasos aqui, ele trazia, ele trouxe a seguinte informação para a gente. Tá? Ele trouxe assim, ó, vaso Yin, eu vou trabalhar em sedação. Vaso Yang, eu vou trabalhar em tonificação. Então, ó, então a gente já abriu mais um leque do depende. Eu já sei que os vasos maravilhosos, eu trabalho ponto de abertura, o ponto de fechamento. Não manipulo essas agulhas. Essa é a base do vaso maravilhoso, né? E a retirada das agulhas na sequência inversa. Não manipulo a agulha, o vaso maravilhoso, tá? Mas você vai encontrar relatos, né? O Maciossi é um dos autores que trazem esses relatos, né? Ele fala assim, ó, na pacientinha e tal, eu trabalhei o vaso Dumai e o vaso Yankielmai. Então, pega lá teu papel, tua caneta, né? Qual que é o vaso Dumai? É o ponto ID3 e a bexiga 62. E qual que é o vaso Yankielmai? Exatamente o contrário. Bexiga 62 com o ID3. Então, assim, é uma sistemática de você trabalhar um cruzamento de vasos, né, um cruzamento, digamos assim, no paciente, trabalhando os mesmos pontos. Então, o Maciossi, ele traz esse relato, né, de você trabalhar esses dois vasos, trabalhando essa conduta em X, assim como ele também fala sobre trabalhar o Yang Kielmai e Yin Kielmai de maneira conjunta, certo? Só que um meridiano em tonificação e outro meridiano em sedação ou dispersão, para fazer essas correções da estrutura ali de membros inferiores. Então, por exemplo, se você pegar lá, né, no teu papel lá, desenhar o genovalgo, se você desenhar o genovalgo, o que você tem? Musculatura medial tensa, musculatura lateral relaxada. Então, se a musculatura medial está tensa, você vai entrar com procedimento de dispersão. Então, você fez o quê? O vaso Yin-Kielmai com técnica dispersiva e musculatura lateral, que está lá com musculatura flácida, né? Debilitada e tal, você entra com o quê? Técnica tonificante. Para quê? Para fazer a correção daqueles membros inferiores. Tá? E tem alguns estudos aí que trazem, digamos assim, Yang Kielmai para alterações posturais, Yin Kielmai para alterações posturais. Esses pontinhos, esses vasos, Yang Kielmai, Yin Kielmai, eles trabalham também aqui, a atividade proprioceptiva do paciente. Então, se você tem uma pessoa que está desalinhada, está fora do seu eixo central, está fora do prumo, né? Se ela está com alguma alteração funcional, não estou falando de alteração estrutural, estou falando funcional em relação a uma escoliose, por exemplo, tá? Você pode recrutar esses vasos maravilhosos como mecanismos de correção postural no indivíduo. Você está integrando ali, você está ativando a propriocepção do paciente. Tá? Então, precisava fazer essa observação já nessa contextualização para dizer o que você pode encontrar na literatura.
E ambos os vasos, Yin Kielmai e Yang Kielmai, encontram-se no canto medial do olho. Então está faltando quem? Vaso Yin e o vaso Yang de conexão. Yin Weimai começa no lado medial da perna, sobe ao longo da borda medial do joelho e da coxa até o abdômen, reúne-se com o meridiano do baço, então, pegando essa região aqui, sobe lateralmente pelo peito, seguindo para o pescoço, onde se reúne com o Renmai. Então, Yin, Weimai, vaso Yin de conexão, né? O vaso Yin de conexão, ele está integrando esses trajetos Yin, ascendeu ali pela minha região anterior, até onde ele se reuniu lá com o Renmai, o vaso concepção. Quais são os pontos de abertura, os pontos de fechamento dele? Eu abri Yin Weimai, vaso Yin de conexão. Abri no pericárdio 6, fechei no ponto BP4 contralateral. Então, o que ele está fazendo nesse trajeto aqui? Ele está interligando os meridianos Yin de todo o corpo. Então, vaso Yin de conexão com ponto de abertura lá no pericárdio 6, né, no antebraço, lá no pontinho Neiguan, e fechando lá no pé, pontinho BP4, né? Ele está fazendo a comunicação lá, ó, está ligando os meridianos Yin de todo o corpo. Manifestações. Quando que você vai utilizar o vaso Yin Weimai? Dor no coração, dor no epigástrio, opressão da região axilar, dor lombar, e dor no órgão genital externo, tá? Então, visualizando o trajeto dele ali, tá? Quais são os pontos que ele está emprestando? Eu abri no pericárdio 6, fechei no BP4, mas o trajeto R9, BP13, BP15, BP16, então, essa região abdominal, né? Fígado 14, VC 22 e VC 23, tá? Abri lá no antebraço, fechei lá no pé, mas o trajeto do vaso Yin de conexão está nessa região aqui, integrando então os meridianos Yin, tá? Então essas características aqui como indicativos para vaso Yin de conexão. Vaso Yang de conexão começa no calcanhar, então vaso Yang Wei, vaso Yang de conexão começa no calcanhar, sobe passando pelo lado do maléolo externo, ao longo do meridiano da vesícula biliar, então, face lateral da perna, do corpo, do quadril, né? Passa pelo quadril, ao lado do corpo, da parte posterior da axila e por trás do ombro. Sobe pela região supraescapular para o pescoço até a região frontal. Vira para trás lateralmente na nuca e então faz a comunicação com o Dumai. Então, o vaso Yin Wei se comunicou com o Ren, que é o mestre lá dos meridianos Yin, e o Yang Wei, ele ascendeu e se comunicou com o vaso Du, que é o mar dos meridianos Yang, o governador lá dos meridianos Yang. Para aqui que eu vou fazer esse ponto, né? Qual que é o trajeto dele, né? Abertura TA5, fechamento VB41. Então, ele está comunicando lá todos os meridianos Yang do corpo, né? Manifestações para pacientes que apresentam frio, para pacientes que apresentam febre, para pacientes que estão em situações febris, né? Os pontos que ele está emprestando, então, no trajeto: bexiga 63, VB 35, ID 10, TA 15, VB 21, estômago 8, VB 13, VB 14, VB 15, VB 16, 17, 18, 19, o VB 20, VG 16 e VG 15, tá? Então, abriu em T5, vaso Yang de conexão, fechou lá no pé, VB 41, né, o acoplado do vaso Yang Wei Mai. Mas o trajeto que ele está passando lá, ó, ele ascendeu pela região lateral do nosso corpo, tá? Pegou meridianos
Yang emprestou acupontos de meridianos Yang, tá? Então, por isso que ele é o Yang de conexão. Essa tabelinha aqui, o foco dela é fazer segmentação dos vasos em pares, né, invertendo ali os parezinhos, né? Mas só para mostrar a questão da regência do corpo, né, onde os vasos estão tratando. Então, assim, não estou entrando no critério de função específica, não estou entrando no critério de ponto de comando para as regiões específicas que a gente conhece, né? Mas considerando apenas a abertura e fechamento dos pontos. Chongmai e o vaso in Weimai, que são os mesmos pontos, só que invertidos, eles apresentam regência sobre coração, tórax e estômago, tá? O segundo par, que é o vaso governador, e o yang, que é o mai, então os mesmos pontos, mas em sequência invertida, eles estão trabalhando, de acordo com seus trajetos lá, né? Eles estão trabalhando a região de nuca, de ombro e das costas. O terceiro par, ele é composto por Daimai e o Yang Weimai. Então, os mesmos pontos, mas em ordem inversa, né? VB41 T5 ou T5 e VB41. Eles estão trabalhando lá, especificamente, região de têmporas, ouvidos e o lado externo do corpo. E o quarto par, nós temos o vaso Concepção e o vaso Inkialmai, então P7, R6 ou o R6 e o P7, que estão trabalhando especificamente a face, a garganta, o tórax, o pulmão e o abdômen. Tá? Então, isso daqui é uma outra perspectiva também, uma outra forma da gente visualizar a regência desses vasos maravilhosos. Tá? Então, só para fechar, nesse material aqui eu deixei as funções energéticas dos pontos. Então, só para a gente recapitular as funções específicas dos pontos que compõem os vasos maravilhosos. O ponto ID3, ponto bexiga 62, TA5, VB41. Né? Então, as funções específicas de cada um desses pontinhos. O ponto P7, R6, pericárdio 6 e BP4. Tá? Então, em relação à puntura, como que a gente trabalha o vaso maravilhoso dentro do tratamento sistêmico? O pessoal geralmente pergunta assim, como é que eu vou trabalhar com ele? Faço de maneira isolada? Existem algumas possibilidades de a gente fazer o tratamento. Você pode pegar o sistêmico lá, pegar o ponto A, B e C do tratamento sistêmico e entrar com o vaso maravilhoso na mesma sessão ou separar. Tá? Então, por exemplo, assim, vou trabalhar um determinado vaso, vou pegar lá, de repente, um Dumai, né? E vou trabalhar pontos sistêmicos lá para alguma outra função diversa. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar? Minha primeira opção, eu vou abrir o ponto, fechei o ponto acoplado, então, Dumai, né? Abri o ponto ID3 do lado esquerdo, fechei com bexiga 62 do lado direito, né? E vou trabalhar daí os demais pontos sistêmicos. Ponto A, B, C, D, tal. Daí, deu meu tempo de sessão, né? Eu vou retirar o vaso maravilhoso na sequência inversa, tá? Então, tirei a bexiga 62 do lado direito, tirei o ID3 do lado esquerdo. Daí, no final do tempo lá da minha terapia sistêmica, né? Eu vou tirar os pontos na mesma ordem na qual fiz o agulhamento. Então, essa é a minha primeira opção. Né? Abri, fechei, ponturei o restante. Você vai se deparar com situações em que os autores falam que você também tem a possibilidade de abrir o ponto, trabalhar os pontos sistêmicos e depois fechar o ponto acoplado. Tá? Então, abri o ponto ID3, trabalhei o ponto A, B, C e D e fechei no ponto bexiga 62. É uma segunda possibilidade. Tem uma terceira também. Eu posso, de repente, trabalhar o meu paciente, fazer o meu tratamento em duas etapas. Então, na mesma sessão, trabalho em duas etapas. Na primeira etapa, eu trabalho só o vaso maravilhoso, vamos supor, né? Abri o ponto ID3, trabalhei, fechei o acopladinho dele, bexiga 62. Deixei os 10 minutinhos, de repente, né? E depois vou fazer o quê? O tratamento sistêmico, em uma segunda etapa, tá? Então, abri, fechei, deixei o meu paciente, né? Deu meu tempo de terapia, os 10 minutos de sessão, ou os 20, de acordo com a tua referência, né? Tirei na sequência inversa de agulhamento, daí na segunda etapa comecei a trabalhar os pontos
sistêmicos. Então, assim, o que que vai influenciar? Tua conduta, é o teu procedimento, é a tua forma de atuação ali, tá? Eu, particularmente, eu prefiro abrir e fechar e trabalhar os pontos sistêmicos, tá? Eu trabalho melhor dessa maneira, mas cada um que seja feliz do jeito como bem entender, beleza? Então, em relação à conduta, em relação ao tratamento, né, a forma da gente é, vincular aí os vasos maravilhosos ao tratamento sistêmico seria dessa maneira. Deixo também aí ah, algumas referências, né, onde a gente pode encontrar esse conteúdo de vasos maravilhosos. E assim, e agora é partir para a prática de ambulatório, né? Assim que encerrar esse período de pandemia, de quarentena, de isolamento social, de fique em casa, hashtag fique em casa, né? Então, no ambulatório que daí a gente vai poder desenvolver essas funções específicas de cada um dos vasos, né? Ah, meu paciente está com dor nas costas, tal, vamos trabalhar um Dumai para pegar a região da coluna. Ah, meu paciente está com alteração da deambulação ali, uma marcha ceifante, né? Vamos trabalhar um Yankee Almai. Ah, meu paciente está muito desperto, tal, não consegue pegar no sono, não sei o quê. Ah, vou trabalhar com Yin, que é o Mai, né? Ah, eu quero fazer, trabalhar a região de hipocondros, de repente, tal. Vamos trabalhar com um Daimai, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, em ambulatório, as funções energéticas aí dos vasos maravilhosos vão ser, acho que, consolidadas na prática clínica, beleza? Então, espero que tenham aproveitado aí, espero que tenha clareado o Shen aí com relação a vasos maravilhosos, beleza? Grande abraço e até uma próxima.